Fica aí porque esse vídeo é sensacional para nós que somos ateus e agnósticos. Porque esse vídeo é em nossa defesa. Fique aí, porque eu vou falar a importância da militância racional ateísta aqui na internet nesses últimos dias. Quando eu digo nesses últimos dias, entenda, os dias atuais. Preste bem atenção. Eu falei a militância racional ateísta. Não é militância ateísta, mesmo porque eu não milito ateísmo aqui. Eu milito racionalidade, busca de informação. Nós vamos para uma rapidíssima vinheta e logo em seguida eu venho com este argumento que você vai gostar muito. Pilastra da Verdade. Pois muito bem, voltei com novos argumentos e novas indagações, agradecendo sempre a todos os amigos aqui, todos os inscritos do canal, os novos inscritos, bem-vindos. E vamos que vamos, porque muitas coisas ainda serão faladas neste canal para ajudar as pessoas a pensarem, raciocinarem e se libertarem a cada dia mentalmente falando. Eu falei o seguinte, que esse vídeo é em nossa defesa, defesa dos agnósticos e dos ateus, e principalmente os que estão na internet. Eu vou dizer por quê da importância de uma racionalidade militante aqui na internet. O porquê que nós temos que fazer isso, sempre sabendo dividir ideias de pessoas. E eu faço isso há muito tempo, há quase 3 anos aqui, para que meus vídeos sejam vídeos totalmente respeitosos. São críticas polêmicas, são, mas que sejam vídeos respeitosos para que juízes possam assistir, policiais possam assistir, sargentos possam assistir, advogados possam assistir, religiosos possam assistir, de todas as vertentes, e entender que aqui eu critico ideia. E eu falo contra o engano, eu falo contra os absurdos que acontecem dentro das religiões e contra a falta, é isso mesmo, a falta de funcionamento da fé. Não é da fé, é a falta de funcionamento nos momentos mais necessitados. E eu falo também contra a questão de acreditar que existem deuses por aí disponíveis para ajudar pessoas e deixarem outras serem destruídas. Por que eu vou dizer aqui a importância da nossa militância aqui na internet? Canais como o meu, Pilastra da Verdade, verdade do dia a dia. Não confunda isso, sempre. O canal Além da Fé, do Jason Ferrer, que é um dos melhores canais aqui da internet. Canal do meu amigo Demolidor de Mitos, do Nilton César, meu amigo também. Canal do Antônio Miranda, Teologia Reversa. Canal do Fábio de Oliveira, Ministério da Razão. Canal do RC Papel Aceita Tudo. Canal do Humanista. Canal do Pastor Ateu, meu amigo o Anderson. Canal deixa eu ver se eu lembro. Tem tantos canais que na hora foge aqui, mas tem bastante canais aí que são muito importantes. Eu não vou falar de vários aqui porque vai tomar tempo, mas todos os canais que estão na internet militando, Eustáquio e outros. Por que a importância da militância? Por quê? Porque tem uns ateus filosóficos aí que batem no peito dizendo que não são militantes, ateístas, e até nos criticam, dizendo que nós somos ateus chatos. Eu já ouvi isso em podcast.
Ateu filosófico que precisa de religioso para comprar seu livro, para se inscrever no canal, para manter o seu sucesso. E eu já assisti alguns comentários desses ateus dizendo que não é necessário uma militância ateísta. E eu vou dizer por que é. Eu falei militância ateísta, mas não é isso. É militância racional ateísta. Eu vou dizer o porquê. Sabe por que que esses ateus filosóficos de artigos publicados, que nunca entraram numa igreja pentecostal, neopentecostal, igreja militante, que é assim que eles dizem, que falar de militância, quem mais faz isso há muito tempo são eles, os religiosos, brutalmente falando a favor da sua religião e contra outras religiões, e principalmente contra o ateísmo. Por que que esses ateus filosóficos, eles batem no peito e dizem que não tem importância uma militância? Sabe por quê? Porque eles nunca entraram numa igreja para ficar 30 minutos assistindo uma pregação homofóbica, ateofóbica, que nós apanhamos demais lá, uma pregação cheia de preconceito. Eles nunca pararam para ouvir isso. Eu sou ex-pastor, eu sou ex-pregador e também sou ex-evangélico, ex-religioso. E eu sei o que é isso. As mensagens que eu já ouvi contra ateísmo, contra homossexualidade, contra tantas coisas, preconceito disso e daquilo, é absurdo. Então eles militam até no meio da rua, há muito tempo, de uma forma brutal na sua maioria, com algumas exceções. Não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que são todas as igrejas, mas eu estou dizendo que a maioria. Eu até digo o seguinte, se delegados disfarçados, a paisano, policiais a paisano, juízes, promotores, participassem mais, claro que eles têm outras coisas para fazer, muito mais importante, para zelar da nossa segurança pública. Mas se essas pessoas da lei fossem para algumas igrejas, alguns eventos na área gospel, assistir no mínimo 20 minutos de cada pregação desses militantes religiosos lá dentro, eu tenho certeza que muitos iam sair algemados. Muitos, antes de terminar a pregação, saíam de algema. É isso mesmo, cara. Porque as pregações, na sua maioria, são voltadas apenas ao Deus deles, do jeito de Deus dele, do que está escrito no livro que incentiva demais. Eles usam a desculpa de que é do livro, que é o Deus deles, não eles. Aí, como é que não vai ter uma militância racional aqui? Como é que nós vamos nos defender? Você, religioso que está aqui, que chega aqui, que gosta de colocar o teu esterco aqui, e você não sabe criticar sem difamar, infelizmente, você ouve a gente falar, mas você não aprende, que a gente critica, mas não difama, essas mensagens insanas que vocês colocam aqui, vocês não sabem o tanto de pessoas que estão saindo da caixa, que é uma linguagem figurada, saindo da bolha por conta dos nossos canais. Pessoas que são agnósticas e ateias, que estão dentro de igreja só para fazer vontade de família, fazer vontade de pai, de mãe, de alguém, ou então para não perder o emprego, ou então para não ser discriminado, tá lá empurrando com a barriga, engolindo de qualquer jeito aquelas mentiras das religiões. E essas pessoas começaram a ter liberdade depois dos nossos canais. Então a importância dos nossos canais, claro, eu falo pelo meu canal, em questão do respeito que eu
deposito com as pessoas aqui. Mas eu acho que todos esses canais militantes são importantes. Porque, quer ver? Os homossexuais, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha deles que morriam e ninguém sabia. E viviam uma vida de prisão, porque se declarasse para o pai ou para a mãe, para a família, ele era totalmente discriminado, rejeitado, era produto de piada e mais piada. E não era uma piada normal, simples, não. Porque eu não tô falando que uma piada é errada, você fazer uma piada de qualquer coisa, não. Eram piadas agressivas contra eles. E muitos morreram e não conseguiram declarar o que de fato eles eram por conta da discriminação. Se os homossexuais não lutassem, assim mesmo até hoje eles apanham demais, se eles não lutassem a favor dos seus direitos, hoje estaria pior. Você não tem ideia da agressividade que está na internet contra uma pessoa que tem orientação sexual diferente. Que todas essas pessoas têm que ser respeitadas. Muitas vezes tem pessoas que agridem outros de outras famílias por conta disso e nem sabem que dentro da própria família tem também dele. E a pessoa na própria família está numa prisão mental porque não pode falar. Porque se falar vai ser o quê? Alvo de piadas e de preconceito. E quantas mortes aconteceram no passado de pessoas que declaravam a sua homossexualidade. E depois essas pessoas eram mortas. E eles vêm lutando pelos seus direitos, e hoje eles têm mais uma liberdade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo uma época do ateísmo que nós estamos apanhando muito. Porque eles têm ainda ateus como hereges, como as piores pessoas da sociedade do mundo. E não entendem que um ateu, confesso, um ateu que se declara ateu ou agnóstico, é uma pessoa 100% humana. Mas isso não entra na cabeça deles, não. Eles preferem dar chance para um religioso cheio de erros, de coisas contra a sociedade, cheio de crimes. Eles preferem do que dar uma chance a uma pessoa que se declarou que não consegue acreditar em deuses porque vê muita injustiça, mas só porque a pessoa é ateia. Inclusive tem até uns aí na internet que se denominam ex-ateus, criticando o Jason Ferrer, dizendo que teve uma entrevista com o Jason Ferrer, com alguém, e alguém falou que preferia um drogado na família do que um ateu. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Então, é importante sim que tenha mais canal ateu militante aqui na internet. Desde quando façam com respeito. Porque se for falar de respeito, eles não têm por a gente. Eles não têm por a gente. Principalmente nessas vertentes mais extremas dentro do protestantismo extremo, do neopentecostalismo, da mentira, que isso é tudo uma lenda. Eles descem a ripa com pau de quina. Não, eles batem de uma forma agressiva. Aí vem um monte de filósofo que tem um canal que fala completamente outra coisa, que não tem nada a ver com a militância racional ateísta, e criticam os ateus militantes lá nos podcasts, criticam nos programas de audiência, como se a gente tivesse que ficar calada. Que gente também tá no substantivo feminino. Pode ser homem, pode ser mulher. Cara, é um absurdo isso. Agora, se não existisse o meu canal, o canal dos meus amigos aqui, como é que essas pessoas que não conseguem acreditar nessas divindades
teriam voz nesse país. Quando a gente fala sobre a religiosidade aqui desse país que não faz efeito, a gente não fala apenas por falar, a gente está vendo, vocês estão vendo que o país não tem mudança para melhor em nada com religião, com 90% de religião na mente das pessoas. Qual é a mudança que tem? Qual é a mudança que tem? Recentemente, uma pessoa da família aqui da minha esposa foi para Belo Horizonte, passou um tempo lá, Belo Horizonte, Minas Gerais, e a pessoa chegou aqui falando que nunca viu tanto morador de rua, pessoas de situação de rua, como ela viu na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E não é só Belo Horizonte, cara. Não é só Belo Horizonte, é o Brasil inteiro. Para não falar de outros países que são até piores do que o Brasil e são religiosos. Vamos falar do Brasil. Você não sabe o quantas pessoas estão nas ruas, vivendo em ruas, situação de rua. E não vem pra cá dizer que são pessoas drogadas, pessoas do mal, pessoas isso. Não, são famílias. Crianças estão morando debaixo de ponte. Crianças estão morando perto de esgoto, a céu aberto. Crianças estão passando dificuldade para sobreviver. Que se não fosse esse auxílio que é dado pelo próprio governo, que hoje é chamado de Bolsa Família, se não fosse isso, muito mais pessoas estariam em situação difícil. Por isso que é necessário os projetos sociais. Isso é necessário. Que se é uma coisa que o governo tem que fazer aqui, é ajudar mesmo. Claro, a religião resolve o que nesse país? Eu moro em uma cidade que tem igreja aqui, tem denominação aqui, que o líder ganha 42 salários mínimos. Carro por conta da igreja, casa por conta da igreja, 40 e tantas congregações, e fazendo templo de quase 8 milhões, templo sede, e diz que Jesus está voltando a qualquer momento. Que Jesus está voltando a qualquer momento. Cara, aí o que é que a gente vê? Um dinheiro que é gasto de uma forma diferente e não nas pessoas necessitadas. E não segue nem isso aqui, algumas coisas disso aqui. Porque isso aqui é uma contradição das contradições, mas a parte melhor, a parte boa que tem de algumas palavras que tem aqui, eles não seguem. Ajudar os órfãos e as viúvas e pessoas em situações difíceis, não. Eles querem fazer palácios e ainda por cima não pagam impostos. Não, porque a igreja não pode pagar imposto. Se a igreja não pode pagar imposto, e por que o dinheiro da igreja não pode ser distribuído uma porcentagem maior para as pessoas necessitadas? Devia ter uma lei em cima disso. Já que tem a lei que igreja não pode pagar imposto, tá bom. Só que não pode pagar imposto, mas tem que saber o que entra para pegar aquela porcentagem que é necessária para ajudar essas pessoas de situação difícil no país. Situação de rua. Porque os deuses não estão em lugar nenhum. Os deuses é uma fantasia da mente humana, de um livro, de uma história. Os deuses é apenas um faz de conta. Sabemos disso. É um faz de conta que ele está nos vendo. Só falta eles dizerem isso nas igrejas. Faz de conta que ele está aqui, assistindo a pregação, a adoração. Faz de conta. Porque na hora que você mais precisa, não tem Deus nenhum, lugar nenhum. Mas por que as pessoas não usam a humanidade para ajudar? Mesmo acreditando no que acreditam. Não tem humanidade, cara. Só tem religiosidade e politicagem. O que acontece nesse país é isso. Agora, como é que não vai ter um canal como o meu? Como é que não vai ter um canal como o do Jason? Como é que não vai ter um canal como o do Antônio? Como é que não vai ter um canal como o do Fábio, do RC, do Pastor Ateu, do Humanista? Como é que não vai ter o Neuromágico? Como é que não vai ter um canal desse aí? Que tá aí trabalhando do Newton César para trazer mais humanidade e racionalidade. Eles ficam pelas ruas com um livro desse na mão gritando.
gritando com um monte de louco. Você já viu algum ateu fazer isso? Você já viu algum ateu, algum agnóstico no meio da rua gritando pro povo ser ateu ou agnóstico? Você já viu isso? Isso nunca vai acontecer porque não precisa disso, cara. Aí eles podem militar, descer a ripa na gente, preconceito um atrás do outro, religião contra religião, placa contra placa, e nós temos que ficar calados? Não, que nada. Respeitando sempre o nosso semelhante humano, mas a crítica tem que continuar. Então, esses ateus filósofos aí, que tem canais aí de milhões de inscritos, que vendem livros, eles não sabem de nada. Queria que um cara desse ficasse numa pregação de um religioso desse aí, descendo a ripa nos ateus e em outras religiões, pelo menos 20 minutos. Aí eles vão concordar com a militância ateísta, racional ateísta. Então é isso. Aqui a gente fala a favor do ser humano. Independente de você ter fé ou não, você tem que entender que nós falamos a favor do ser humano fisicamente. A favor da ciência, da medicina, contra racismo, contra homofobia, contra preconceito, contra tudo que não presta. E por isso que a gente vai pro inferno, né? É por isso que a gente vai pro inferno, porque o inferno foi feito pra isso. O deusinho de vocês bota no inferno pessoas assim. É por isso. Você tá dizendo que a gente vai pro tal do inferno, que isso é uma lenda também? Então, gente, muito importante a militância racional aqui na internet, e ela vai crescendo a cada dia. Você não sabe o tanto de pessoas que estão saindo da caixa, que estão dizendo: Anthony, eu não conseguia falar pra ninguém da minha família, e hoje, através do canal de vocês, a gente já consegue falar, que a gente não consegue ter fé nessas coisas. E se você acha que a tua fé funciona, prove. Minha fé é maravilhosa, fique com ela, pra você, tranquilamente. Então, esse vídeo justamente é um vídeo em defesa dos ateus e agnósticos do Brasil e da militância racional ateísta. E vamos que vamos, porque muitas coisas ainda serão faladas aqui. Quem sabe, né? Quem sabe as pessoas, na sua maioria, possam entender a nossa linguagem e se libertando a cada dia, mentalmente falando. A verdadeira libertação é mental. A verdadeira libertação é mental. Quando você se liberta mentalmente, você não precisa de deuses, você não precisa de religião, você não precisa de drogas, você não precisa de crimes, você não precisa de nada para viver bem. Você precisa fazer o que é bom para sua vida e para sua família. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. E vamos para frente, porque atrás vem crente. Fui, mas eu volto, e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.